Eu tô num momento físico muito fragilizado. Tem hora que eu tô com muita dor, tá me dando muita dor. Tô com os pés muito inchados, falta de ar. Você vê que eu tô falando mais ofegante. Eu queria deitar na cama, queria que alguém trouxesse uma água pra mim e perguntasse: Poliana, você tá precisando de alguma coisa? Obrigada. Eu amo flores. E hoje a Polly falou: estou indo pra ir no táxi, está tocando Péricles. Era um pagodeiro, taxista, e eu ia escutando um pagode o caminho inteiro, mas foi bom, que dá até uma animada, Não viu? é? Comecei a escrever um livro, que eu tô pegando os textos que eu escrevo desde 2019, quando o Gui teve o câncer, que eu vou escrevendo as coisas e eu falo que tem um pedacinho de mim em cada texto que eu vou postando. E eu quero juntar tudo pra publicar. A internet tem um lado muito ruim, mas ela também tem um lado muito bonito, né? Eu nunca deixei ninguém cuidar de mim, eu sempre tinha que cuidar de todo mundo. O Amor Cura, ele veio com esse propósito da gente conseguir ajudar os nossos filhos, vendendo coisas que as pessoas vão usar, que as pessoas vão sentir amor ali também. Fala galera, bem-vindos a mais um ChecksCast e a gente continua aqui no mês especial das mulheres. E a gente não podia deixar de trazer uma mulher que já veio aqui e é uma mulher que a gente respeita demais, é uma mulher incrível, é uma mulher forte. Sabe por quê? Porque existem mulheres fortes, existem mulheres que Deus desafia além do imaginável. E a Polly é uma delas. A Polly, quando os médicos disseram para ela desistir, ela decidiu continuar. Quando o mundo inteiro disse que ela tinha que desistir, ela decidiu continuar. E ela tá numa luta há 7 anos com o filho dela, o Gui, e não desiste. Porque a força dessa mulher é uma força sobrenatural. Polly, você tem o nosso respeito, você tem o respeito de todas as pessoas que eu sei que te conhecem, e todo mundo tem muito amor pelo Gui, pela sua família, porque você traz uma força pra gente no nosso dia a dia. Eu que te acompanho, te sigo e vejo seus posts e te conheço pessoalmente, conheço o Gui pessoalmente. Obrigado por você existir, obrigado por essa força, obrigado por mostrar pra gente que vale a pena lutar sempre e pra gente seguir sempre buscando o nosso melhor e o melhor daqueles que a gente ama. Parabéns pela sua trajetória, que tá aí gravidinha da Alice. Nossa, quase lá já. Oi, quase lá. Já trouxe assim, daqui a pouco a gente tem que sair correndo com a Polly. Vamos gravar rápido hoje, porque daqui a pouco a gente tem que sair correndo com ela pro hospital pra nascer a Alice. De verdade, de coração, obrigado. A gente, né, quando pensou nas mulheres que a gente iria chamar aqui nesse mês, que são 4 mulheres, a gente falou, a Polly tem que vir, porque ela é uma mulher incrível. Parabéns pela sua história, por ser essa mulher forte, essa mulher enorme que você é. Você tem nosso respeito de coração. Sempre um prazer ter você aqui. E a gente tem uma lembrancinha do Dia das Mulheres pra você, que a gente já vai dar agora. Você sabe que, né, a gente sempre traz uma lembrancinha, mas hoje a gente já vai dar uma de cara. Ah, obrigada. Eu amo flores. Parabéns pelo Dia das Mulheres. Pode deixar aqui? Acho que melhor do outro lado, né? Aqui. Pra gente não perder a... Minhas lindinhas. Não perder você aqui no meio das flores. Obrigado de coração, Polly. Como é que tá o coração? Como é que tá a vida? Como é que estão as expectativas com a chegada da Alice? O Gui saiu ontem, né, do hospital, foi pra casa. Conta pra gente, como é que tá esse momento da Polly? Tem sido uns dias um pouquinho complicados, né? O Gui deu uma debilitada um pouco por causa da químio, que me machuca muito, né? Eu falo que o tratamento oncológico, ele é necessário, mas ele destrói seu corpo também. Mas hoje ele tá bem, eu consegui tirar ele ontem da UTI. A Alice, tô ansiosa pra chegada dela. Eu já tô com 9 meses já. E eu tô um pouco debilitada fisicamente, que ela tá me sugando muito e eu não tô conseguindo render o tanto que eu preciso. Né? Nossa, super, né? Não faz nada, coitada, né? Passa o dia inteiro dormindo, não cuida de ninguém. Mas a gente tá caminhando. Polly, conta pra gente, por dentro, né? No seu coração, na sua alma, o que mudou depois de tudo isso que você vem vivendo nos últimos 7 anos? Vem mudando tudo, né? Tudo. Forma de ver as coisas, de encarar, de tentar interpretar. Eu até tava pensando nisso ontem eu tava escrevendo um texto e eu fiquei refletindo, né, sobre como que a gente interpreta o que acontece com a gente. E a gente
eu tenho muito costume de tentar entender, só que tem coisas que a gente não vai conseguir entender, né? E a gente tirar esse controle da nossa mão é difícil. A gente falar, não, eu confio e tá tudo certo. A gente tem que fazer tudo aquilo que tá a nosso alcance e confiar, né? Mais ou menos isso. Mas é difícil, né? A gente normalmente tende a querer ter o controle. Tende a querer ter o controle de tudo, né? Mas, infelizmente, nem sempre é possível. Quase nunca. A gente acha que... Porque toda vez que a gente acha que tá tudo certo na nossa vida, parece que vem alguma coisa e fala assim, não, peraí. Não, tenho mais uma surpresa pra você. E você acha que tem algum tipo de força que só nasce dentro da gente quando a gente não tem mais alternativa? Você já vivenciou isso algumas vezes? No meu caso, sim. Foi o que eu escrevi ontem sobre. O Gui, quando eu descobri o câncer dele a primeira vez, o sentido da minha vida ali, naquele momento, era meu filho, né? Meu filho único e o amor da minha vida. Eu falo que o Gui, ele... E naquele momento ali eu perdi o chão, mas logo eu tava grávida na época do Gael, só que eu não sabia que eu tava grávida. Eu tava bem nos primeiros dias, assim, pouco tempo depois eu descobri que eu já tava grávida. E aí ali virou uma chave pra mim, caramba, eu tenho um filho pra lutar pela vida, mas eu também sou responsável por outro que tá chegando no mundo, né? Então, que tipo de mãe eu vou ser pra essa criança? O que essa criança vai levar disso aqui? Porque eu me importo muito. Eu acho que o que a gente passa na infância é o que vai determinar muito. Hoje os adultos estão tudo fazendo terapia porque tá de trauma de infância e eu não quero que meus filhos cresçam traumatizados, né? Então é uma preocupação que eu tenho muito com o Gael, que eu já tenho com a Alice. Que tipo de infância eu tô dando pra ele? Porque ele tá vivendo numa situação muito... atípica, né? Eu não nem conheço, assim, do meu ciclo de amigos, tudo, que tem uma criança que passa por tudo que o Gael passa. E qual que é a maneira que eu, como mãe, vou conseguir não passar trauma pra ele? Que ele vai olhar pra infância dele e falar, nossa, eu fui tão feliz, eu vi tanto amor ali. Então, a gente tira força de onde a gente nem tem. Talvez se eu não tivesse o Gaelzinho, talvez se nesse momento eu não tivesse a Alice, eu passaria de outra forma, né? Porque agora o Gui não tá cuidadinho, mas antes no tratamento oncológico ele tava. E o Gui olhava muito pra mim pra tirar força pra ele. Ele ficava preocupado se eu tava bem, se eu tava triste. Mamãe, você tá bem? Ele me perguntava todo dia. Se ele olhasse pra mãe dele e visse uma derrotada, uma coitada que tá ali, nossa, meu filho tá morrendo, meu filho... Ele não ia ter nem esperança, né? Ele ia ficar... Então eu olhava pro Gui, filho, vamos fazer uma coisa gostosa, filho, vamos jogar videogame, vamos brincar. Levava ele no zoológico. O tratamento oncológico dele, eu procurava passear muito com ele. A gente foi no sítio do Pica-Pau Amarelo, brincava muito. Então, tipo, eu tentava fazer que ficasse de uma forma lúdica pra ele não... Não sentir o peso todo do tratamento, né? Bom, pra quem não sabe, né... Enfim, a gente tem um outro episódio que a gente fala bastante sobre essa questão do Gui, mas só resumidamente, o Gui é um menino que aos 5 anos, você me corrige, Polly, se eu falar alguma coisa errada, teve um câncer, foi desacreditado pelos médicos, a família não acreditou nos médicos, seguiu lutando, ele teve tratamento, foi curado, porém com a questão toda do tratamento do câncer, ele acabou baixando a resistência, teve uma meningite aos 8, isso, entrou em coma, e hoje o Gui tá com 12 anos, fez agora, acho que em janeiro, se não me engano, 12 anos. Ele tá, então, há 4 anos, nesse processo de tratamento e em coma, e agora, no final do ano, foi descoberto que o câncer voltou. Então, é um processo todo de algumas doenças que vem no decorrer dos últimos 7 anos, que a Polly, enfim, a família vem lutando contra, ao mesmo tempo cuidando do Gael, que o Gael tá com o quê? Com 6? Vai fazer 6 semana que vem. 6 semana que vem, e a Alice que tá chegando. Então, ao mesmo tempo que tem todo
né, o dia a dia de UTI, de cuidados especiais, específicos, a questão da dificuldade toda da família conseguir, por exemplo, manter, né, os negócios e trabalhar. A Polly basicamente teve que sair, né, do trabalho. Eles têm um restaurante da família, também tiveram que deixar para cuidar à distância. Então, além de toda essa questão, ainda tem os meninos, né, o Gael e a Alice, que está chegando e que precisam ter uma infância bacana, legal, apesar de tudo isso. Agora, Polly, assim, até semana passada, né, eu tô falando isso semana passada porque, assim, o episódio da semana passada, a gente convidou a Ana Gabriela, que é uma psicóloga, doutora, psicóloga, e a gente falou bastante sobre isso, sobre a questão do impacto, né, da infância no adulto. Acho que o mais importante, né, e até tendo em vista tudo que eu venho estudando bastante nesse sentido, é a conversa. Né? Quanto mais você for transparente, conversar com o Gael, com a Alice, entender o que tem dentro do coração deles, e no decorrer do tempo for entendendo e se permitindo também eventualmente errar ou estar um pouco mais distante, eles vão acabar entendendo isso, mas conforme eles forem já curando as feridas, né, no decorrer da infância, menor vão ser os traumas no futuro. Isso para todos, né, a gente estava falando disso, porque às vezes você pensa assim, né, eu tenho um impacto muito grande por conta do Gui, e não necessariamente isso vai se tornar um impacto para eles. Na verdade, pode se tornar só amor e força lá na frente, sim, entendeu? A gente estava mencionando isso na semana passada, no último episódio, porque eu tenho, né, amigas, principalmente, que tiveram um pai, perderam o pai cedo, ou foram abandonadas, ou o pai não quis, como é que chama, reconhecer e tudo mais. E aí você, e assim, não tem traumas desse abandono. Sabe? Não traz esse peso no coração. Meio que assim, tipo, quem perdeu foi ele, sabe? Tá tudo certo. E tá resolvido. E aí você tem, tipo, pessoas que têm um trauma de abandono por uma situação simples. Uma situação onde a mãe ou o pai chegou e falou assim, agora eu não vou brincar com você porque eu vou trabalhar. Parece brincadeira, mas... Então, assim, é difícil a gente mensurar aquilo que vai se tornar um trauma. Então, quanto mais abertura você tiver, né, com as crianças... tudo vai dar certo, pode ter certeza. E eles vão ver toda essa força, todo esse amor que você tem por eles. Né? Você é uma mãe incrível, impecável, e que inclusive brinca com eles, leva o Gui o tempo todo, mesmo nas condições para piscina, para passear. Então, tudo isso vai ser refletido no coração deles, você pode ter certeza absoluta. E não são dias fáceis. Você não tem um dia de paz, coitado. Como é que você faz para se manter em pé diante de todo esse cenário? Samuel, mas pra te falar a verdade, assim, se você for lá em casa passar um dia com a gente, você não vai ver ninguém triste. Uhum. A gente sempre tá... Claro, tem uns momentos... domingo agora, o Gui não tava bem. Quando eu vejo que tem alguma coisa... que ele pode estar com alguma dor, que não... isso me derruba um pouco. Uhum. Mas quando tá tudo dentro do normal, que não é normal, mas a gente consegue levar, assim, ver filme juntos, brincar e ter uma vida feliz. Vai chegar mais uma menininha pra fazer bagunça. Não, só bagunçar, a gente tá ansioso. A gente tá muito, muito ansioso com a Alice. O Gaelzinho, o que ele fala dessa irmã, ele já tá assim, que ele e o Gui vai cuidar da Alice, que a hora que o Gui quiser sossego, a Alice vai lá pro quarto dele, e ele vai deixar a Alice chorar lá com o Gui, que o Gui que vai cuidar. Ele tá fazendo tantos planos com a Alice, eu acho que vai ser bom, assim. Vai ser maravilhoso. Mas realmente não é fácil, né? E assim, por isso que eu falo, acho que você se tornou uma pessoa, né, pública, que traz essa força pra gente, porque você consegue ser feliz apesar das adversidades, que não são poucas. Quando a gente fala de um filho, a gente fala de algo extremamente sensível. Eu quebrei minha empresa, eu tô devendo no cartão, Não, é filho, não tem nada que se compare com... A gente tira o peso de tanta coisa. Né? Então, você trazer isso dessa forma, né, de conseguir ter uma vida leve, apesar das dificuldades absurdas que você carrega, é um ensinamento muito forte pra gente. Sim. É claro que a dor e sofrimento é individual de cada um, mas acompanhar você e ver tudo isso que
que você passa, a gente passa a relevar muita coisa de que, às vezes, a gente dá importância para coisas que são pequenas, que bobas, são pequenas, né? é. Vira e mexe, né? A gente, Sim. principalmente no trabalho e tudo mais, às vezes vê um negócio assim, ferrou. Não ferrou. Isso aqui não é nada, né? Tô com saúde, dá pra ir atrás. Né? Exato. Dá pra ir atrás. E você deve ouvir o tempo todo, não sei como você aguenta. O que você responde? Acho que eu nem respondo, assim. A gente não tem muita opção, né? Você tem que ir. E eu faço um trabalho mental comigo, assim, de pra onde que eu olho. Uhum. Tem aquela história do trem, né? Que de um lado tá um monte de pedra e do outro tem uma paisagem bem linda. E você pode escolher se você quer olhar pra cá ou pra cá. Uhum. E, por exemplo, em janeiro, quando eu tava começando a olhar o tratamento do Cytotron e que eu vi que tinha uma chance, assim, da gente ir, que o médico, que eu mandei tudo e foi aprovado o caso do Gui, a gente tava falando de R$300 mil que não tinha... Não sabia de onde ia tirar. Isso em janeiro do ano passado, né? E aí eu falei pro meu marido e falou pra mim, impossível? Só que impossível é uma palavra que pra mim, eu acredito muito em energia. Uhum. Então, assim, eu acho que o universo fala assim pra gente em qualquer situação. Tanto se você não pode, quanto você pode. E aí eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Não, mas se for pra gente levar o Gui, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. E comecei a trabalhar com isso. Eu sei que final de março, a gente tava indo pra lá. Se você me perguntar como que deu certo, foi uma coisa muito maluca mesmo. E uma coisa que me marcou foi que na primeira semana que eu tava lá, eu recebi um depoimento de uma mãe que tava brava comigo. Que eu não podia eu tinha postado do aeroporto, da alegria que a gente tava de estar indo, de estar podendo fazer isso pelo Gui. E ela me mandou uma mensagem como se aquilo ali estivesse agredindo ela. Porque isso era uma coisa impossível pra ela. Ela falou, você não podia estar mostrando isso porque eu nunca vou conseguir levar meu filho. Tem muitas mães que nunca vão conseguir fazer isso. Elas vão ficar se sentindo inferiores. Então, assim, aquilo ali tava fazendo mal pra ela ver que eu tinha conseguido. E foi uma coisa que eu fiquei alguns dias pensando... Eu penso Você muito. Culpada? Não culpada. É porque eu desde pequenininha escrevia diário, eu gosto de refletir sobre as coisas que vai me acontecendo. E eu fiquei refletindo sobre isso, sobre como as pessoas passam por uma situação de maneiras diferentes. Porque pra mim também era impossível. Eu tenho um áudio que eu mandei pra madrinha do Gui em janeiro. Eu falei, Sara, é impossível eu levar o Gui pra lá. Como que eu vou fazer isso? Mas eu tenho que fazer, porque agora eu tô vendo uma chance real. E até então, não tinha nenhum brasileiro que tinha ido fazer esse tratamento. O Gui foi o primeiro. E então a gente abriu um caminho ali. Hoje tem muitas crianças que estão indo. E eu fiquei pensando nisso, caramba, pra mim também era impossível. Só que o caminho foi abrindo de uma forma maluca. Porque eu não aceitei o impossível como... Não. Como verdade. Eu poderia ter escutado ali o valor, ter conversado com meu marido, Poliana, não tem como, e parado de pensar nisso. Não, então, tá, vamos pensar em outra coisa. Poderia, inclusive, estar fazendo o que ela fez, né? Tá na internet reclamando. E eu comecei a mexer com as coisas, comecei a ver passagem, comecei a ver local, comecei a falar com a clínica. Eu falei, eu vou indo, vou ver até onde eu consigo ir. E foi abrindo. Tanto que as passagens, ida e volta, a gente ganhou de uma amiga, uma colega nossa que conheceu a história do Gui. E foi acontecendo cada coisa assim que você falava, não é possível. Foi muito, muito maluco o jeito que a gente chegou lá. A gente chegou. Chegou, né? Mas realmente as pessoas... tem perspectivas diferentes de uma mesma situação. Sim. E você respondeu pra ela? Não. Não? Tá respondendo agora. Né? Tomara que ela ainda tenha tempo de eventualmente pegar o aprendizado e tentar, sei lá, transformar a vida dela de alguma forma. No começo a gente tenta mudar todo mundo, né? Acho que quando você descobre alguma coisa, quando você começa a estudar alguma coisa, você fica tentando ajudar todo mundo, você fica querendo... E foi até um aprendizado, foi uma médica do Gui, a doutora Valéria, que hoje virou uma grande amiga minha. E ela me falou uma coisa um dia, foi quando eu tava estudando sobre ozônio, comprei minha máquina de ozônio, fiquei encantada com o ozônio e queria fazer em todo mundo. E aí ela conversou comigo e falou, Poliana, eu já tive essa fase de querer fazer tudo pra todo mundo, só que as pessoas que precisam vão chegar. Você não tem que ir atrás, porque acaba que quando a gente se oferece muito pra ajudar, pra isso não é bem aceito. Tem pessoas que não tá pronta e tá tudo certo. Sim. Então eu não fico tentando provar nada pra ninguém, tentando... E até porque assim, claro, assim como vão ter pessoas que vão ter essa atitude de ir lá e criticar e tudo,
Quantas outras não se inspiraram? Quantas outras não criaram esperança de ir atrás, vendo você conseguir? Quer dizer, é o que a gente estava até falando outro dia, né? Sobre postar, o pessoal faz, sei lá, ação social, voluntária, e posta, tem gente que critica. Mas assim, eu acho que o fato de mostrar, né? Quanta gente também não vai ser inspirada por isso, quanta gente não vai falar, poxa, eu poderia estar fazendo mais. Então... Acaba chamando, o Samuel postou até esses dias, você tá fazendo uma sopa, alguma coisa. Sim. E na hora eu pensei, nossa, se eu tiver ajuda aqui, eu vou até falar pro Samuel que eu quero ir também ajudar. Que era uma coisa que eu fazia muito na minha adolescência, a gente ia fazer sopa pros velhinhos. Então acaba que outras pessoas vão ver e vai procurar e vai querer fazer também. Eu tinha esse pensamento, eu não postava, né? Na verdade eu não posto, né, grande parte daquilo que eu ajudo. Mas assim... Eu não postava porque eu tinha esse pensamento. Parece que eu tô querendo me mostrar. Não tô fazendo pra ajudar de coração, sabe? E não é a verdade. E tanto que assim, no nosso outro bate-papo até, né? A Manu uma vez separou um corte que você tava me agradecendo e tal. Aí eu falei, Manu, eu não quero postar. Porque eu não quero, né? Que pareça que eu tô fazendo, eu tô ajudando porque eu quero esse reconhecimento, alguma coisa assim. Só te depois... cortando rapidinho. Você foi o terceiro maior comprador da rifa do Gui. Que eu tava olhando lá a lista, então obrigada. Imagina. Além de tudo, né? Dos prêmios e de toda a ajuda que você fez. Imagina. Falei, vou comprando aos pouquinhos. Todo dia 10 era um pouquinho. Isso é meio... Enfim. Mas quando eu comecei a postar sobre principalmente as ações na rua e tudo mais, sabe o que aconteceu? Isso que você falou. Me deu vontade de ajudar. Muita gente vem e fala assim, me chama pra ir na próxima? Posso ir na próxima com você? Às vezes a pessoa sabe que é uma oportunidade. Posso mandar roupa? Precisa de recurso financeiro? Entendeu? Outro dia uma menina que eu conheci na internet e tal, né, no Instagram, e ela falou, eu não consigo ir, mas eu posso fazer uma doação, doou, sei lá, R$1.000, sabe? Tipo... ajuda super. Então, assim, se torna algo que você pode levar para os outros e possa contribuir para que eles também tenham vontade de colaborar, né? E você não esfregou na cara de ninguém, né? Você foi ali e postou o que você estava fazendo. É o que eu faço hoje. Hoje as pessoas às vezes vêm falar comigo. Ontem eu passei a noite conversando com a mãe, ajudando ela. Ela me procurou, Poliana, eu tô sentindo isso e tal. E eu comecei a conversar com ela, mas ela me procurou. Então eu acho que é diferente você ir lá e querer ditar regra e querer falar que o outro tá fazendo alguma coisa errada ou certo. Porque cada um tem seu caminho, né? É diferente. E eu acho que tem gente que realmente faz só pra ganhar visibilidade, ganhar like. Tem. Mas assim, ainda assim eu acho que é importante que essas pessoas façam isso. Porque elas estão fazendo. Por um outro lado elas estão levando, assim, né? Não importa se elas estão fazendo para ganhar, mas elas estão fazendo. E isso pode ser que inspire as pessoas. Aí vai da consciência de cada um, né? Eu então... não me sentiria bem, mas enfim. Mas eu também não me sentiria bem, mas o que eu digo é, elas estão fazendo, entendeu? Sim, e você de certa forma tá ajudando, né? Você tá fazendo, entendeu? Não. Então, assim... E a maioria do que critica normalmente... Quem tá fazendo por ganhar like, continue fazendo, mas pelo menos tá fazendo. Sim. E tem alguns que vão criticar essa pessoa e tem outros que vão seguir também e fazer igual. E assim, sempre vai existir. Essa questão que a Poli falou, né, de que a médica inclusive instruiu ela, é muito bacana, porque assim, você deixa também muitas vezes de ficar frustrada, porque você leva aquilo como uma expectativa, né, de uma salvação, de algo que vai ajudar, e às vezes as pessoas não estão prontas para receber aquilo. Por outro lado, quando você, né, vai mostrando o seu dia a dia, vai postando tudo aquilo que vem de aprendizado com relação a tudo aquilo que você vivencia com o Gui, muita gente já vai aprender. Quem tá pronta aparece. Muita gente. Então, assim, se você postou sobre ozônio, não sei o quê, quem precisava viu e falou, poxa, olha que legal. Quantas pessoas que você nem sabe acabaram fazendo, né, algum tipo de aquisição, de compra em função de um vídeo seu. De tentar algo diferente. Você nem sabe. De fazer. Muitas vezes acontece. Eu recebo, vira e mexe lá. Olha, você salvou meu dia, sabe? E às vezes a gente nem tem noção do impacto daquilo, mas acho que a questão de você compartilhar isso e dividir já ajuda muita gente que com certeza. Muito provavelmente você nem vai saber. E até pegando o gancho, Samuel falou, muitas vezes as pessoas não estão preocupadas, não estão preparadas. E assim, quando, né, olhando toda a história, e quando os médicos ou as pessoas mesmo desacreditam, assim, como é lidar com isso?
No começo foi bem difícil, porque a gente fica muito perdido e aí você fica perguntando para os médicos. Uma coisa que eu aprendi a não perguntar e hoje eu não pergunto o que você acha, o que vai acontecer, qual que é o prognóstico. Porque ninguém, na verdade, nem eles sabem. Sim. Muita coisa do que eles acham que vai acontecer, e não é só no caso do meu filho, de inúmeras crianças, não acontece daquele jeito. E só que quando você aceita uma sentença como verdade, aquilo ali entra na sua cabeça e você... Então, eu não pergunto mais. Hoje a minha pergunta: o que você pode fazer por ele? A situação é essa, o que você pode fazer? Então, hoje eu não tenho muito isso, mas no começo foi muito difícil, porque eles querem... Teve um caso agora de uma mãe, né, que virou minha amiga, e o filho dela deu um câncer também na cabeça, e até a gente se ajuda muito, conversa muito, e não queriam operar o filho dela. Falaram que não... Ele tá numa situação bem semelhante neurológica, assim, igual o Gui, e falaram que não queriam operar porque não ia adiantar nada, ele não ia ter melhora. Uhum. Ela não aceitou, trocou de hospital, trocou de equipe médica, conseguiu que operassem o filho dela agora tá reagindo de uma forma muito... Tanto que o médico que falou isso pra ela, que não queria operar, foi lá e falou: caramba, você tinha razão, ele realmente tá mais presente, ele tá... E se ela tivesse aceitado aquela primeira opinião ali... Né? Então, muitas vezes a gente... E o que acontece? A maioria das pessoas aceita aquilo, porque minha mãe aceita o que os médicos falam. Entendi. E eu aprendi a não aceitar, mas eu sou teimosa, né? Mas olha que engraçado, né? A gente tá aqui em 3 pessoas, eu e o Fábio, a gente trabalha com finanças, né? A gente tende aqui a não acreditar mais em estatísticas. Porque pensa, qual que era a probabilidade do Gui passar pelo câncer lá atrás? 0, qualquer coisa. Já faz 7 anos, né? Sim. O Fábio foi uma coisa, né, semelhante com relação à estatística, porque o médico chegou para ele e falou assim: qual que é a chance, né, de que ele fez inseminação? De nascer 3. É 0,0... Nasceram 3. Então, assim, o 0,003, né, fez diferença. Pois é. Então, mas se você acredita, muitas vezes se a gente leva aquilo ali que a pessoa fala ao pé da letra, a gente não... Você perde esperança, você se afunda num lugar que... Naquele lugar ali você não consegue nada. É muito louco isso, mas a gente tem um poder na nossa cabeça que é muito, muito, muito forte. E como é que você equilibra o entendimento entre fé, ciência e intuição? Porque deve ter também bastante intuição aí, né? Muito, muito. Hoje eu vou muito pelo que eu sinto, muito. Às vezes quando eu não sei o que fazer, eu fecho o olho e vou... O que meu coração tá me falando? Isso em relação a tudo. Às vezes até o Gael, às vezes o Gael tá fazendo uma birra. Eu não sei como que eu vou resolver aquela birra. Eu só fecho o olho e calma. Vamos pelo coração que sempre dá certo. Uhum. Samuel, eu acho que a gente... Até vou entrar num ponto que eu nunca nem falo. A gente aqui na Terra, a gente tá de passagem. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer e que a gente vai ficar um breve período de tempo. Sim. Daqui 100 anos, as pessoas que te criticam nem vão existir, você não vai estar aqui. Então, qual que é o legado que você vai ter deixado? Às vezes, quem vai lembrar de você? E eu levo isso muito assim na minha cabeça. Tá, eu tô aqui por alguns anos. O que eu vou fazer com esse pedacinho de vida que eu tenho? Então, que eu faço o meu melhor nesse pedacinho. É a questão do Gui. A gente não tem o controle. Eu não sei se meu filho vai viver até mês que vem, se meu filho vai viver mais 10 anos, se meu filho vai ser curado, se meu filho vai ser... Eu não sei. Perdi meu avô há pouco tempo. E meu avô foi meu referencial de homem, de pai. Eu falo, o amor da minha vida, meu avô. E hoje meu avô não tá aqui. Eu não posso fazer nada em relação a ele, mas eu posso escolher como que eu vou lembrar dele. O que eu posso fazer? Porque a gente sempre tem escolha, né? Então, hoje eu penso muito isso. Tá, a situação é essa. Que escolha eu tenho dentro dessa situação? O que eu posso fazer aqui nessa situação? E é assim que eu vivo. O Gui tá desse jeito, mas ele tá vivo. Então, o que eu posso, como mãe, fazer em relação a ele? O que eu posso estar contribuindo na vida dele, na saúde? É procurar um tratamento? É falar com o médico? É fazer ele feliz? É estar aqui rezando? Muitas vezes a gente não consegue... A gente tá numa situação tão impotente que você... Tem um momento ali que você não consegue fazer nada. E aí eu fico do lado dele, vou amassar ele, vou dar beijo, vou fazer carinho. E tem hora que não, que eu vou falar com o médico, eu vou encher o saco dele. Vamos pro hospital tomar sangue. Agora a gente tá olhando um tratamento com os peptídeos. E
E é buscar o que que dentro dessa situação eu posso fazer, né, de melhor. Porque a vida da gente passa muito... Nossa, eu vou fazer 40 daqui a pouco tempo. Já tá voando. E você vê, né? A sua resposta traz pra gente que, no geral, é o equilíbrio mesmo, né? Porque você, no fim, você tem a fé, né? Você tem a intuição, muitas vezes até por não acreditar, mas você também tem que confiar, eventualmente, na ciência, até para ir fazer tratamentos. Claro. E a gente vê uma evolução, né, da ciência, da medicina, muito grande. Você vê agora... Esse ano tá tendo cada coisa. Brasileira que curou, né? O pessoal agora era tetraplégico, não foi? Andaram e tal. Como é que é? Polialimida, né? Mas esse mês específico de fevereiro, teve 8 descobertas sobre câncer de cura mesmo. Então, assim, a medicina tá avançando a saltos gigantescos. Sim. Eu acho que daqui 5 anos é outra medicina, não é a medicina de hoje. Tá acontecendo muita coisa maravilhosa. Tava vendo até uma reportagem outro dia, a inteligência artificial tem acelerado testes, né? E isso tem ajudado na evolução de medicamentos, tem feito simulações de forma muito mais rápida, muito mais precisa, né? Então tem aumentado a velocidade de como eles testam medicamentos, mas testam situações, né? Então isso realmente acho que a tendência de evoluir muito mais rápido do que nos últimos anos, nas últimas décadas, é muito grande. No Canadá agora criaram uma máquina parece máquina de ressonância que trata o câncer cerebral. Você só entra na máquina sem cirurgia. Você não tem que fazer químio, rádio, você entra na máquina, ela congela o câncer. Então, assim, locais de difícil acesso... o caso do Gui, por exemplo, se eu colocasse ele nessa máquina, às vezes, o caso dele, né, não tem no Brasil ainda, mas daqui a poucos anos, se Deus quiser, vai ter. Então, tá tendo muita evolução. Vacina, tava vendo também. Mas isso também é uma forma de milagre, porque é o que eu falo, às vezes, como marido, às vezes a gente fica esperando que o milagre vai vir, Deus vai, levanta e tá tudo resolvido. Mas às vezes é um tratamento que ele vai colocar no meu caminho, às vezes é uma pessoa que vai... Poliana, você já viu sobre esse tratamento, esse remédio? Então a gente não pode deixar de buscar. Claro que tem essa energia, tem pessoas que são curadas de forma espontânea, acontece muita coisa, mas também tem outros casos, pessoas vão passar por um tratamento e vai melhorar e vai... Como vai ser, a gente tem que buscar tudo, né? Acho que é o que o Samuel falou, a questão do equilíbrio. Acho que a gente tem que ter a fé, às vezes acreditar na intuição, acreditar na ciência. Não abandonar nada, na verdade. É um mix, né? Não sair correndo só de um lado, né? É a história lá que o ateu é ateu até a hora que ele estiver caindo do avião. Exato. É tipo isso, né? É mais ou menos por aí. Bom, vamos aqui pro bloco 3. Vocês tiveram que readaptar a vida inteira, né? Tiveram que mudar toda a logística, emprego, tudo mais. Como é que foi esse movimento? A gente nem pensou, só ver. E até agora, assim, qual que é a perspectiva? A Alice já vai nascer paulistinha, já. Gael também, né? Nasceu aqui, o Gui é pernambucano, o Gui nasceu em Recife. A gente veio com a roupa do corpo, praticamente, da primeira vez e da segunda agora, na meningite, e foi ficando, e eu falo que eu vivo um dia por vez, eu não sei. Tem expectativa de voltar, não? Hoje não. Hoje não, pode ser que amanhã eu tenha, né, eu não... E aí, eu vou até pular um pouquinho aqui, mas aproveitar o gancho, como é que é organizar isso? Como é que é financeiramente, eu digo, algo que... Assim, a gente não sabe, né? Você não sabe, não tem uma perspectiva precisa. Como é que vocês planejam financeiramente? Não tem como. Esse mês agora mesmo, a gente fez um exame no Gui, que eu tô esperando sair o resultado essa semana. A gente mandou uma biópsia líquida, que vai testar mais de 120 medicamentos para a Europa e só faz lá esse exame. É como se fosse cultura, quando você tira sangue, você vai testar antibiótico, ele vai testar a medicação pro caso do Gui. Sim. E esse exame foi quase 18 mil reais. Caramba. Era um exame que a gente não sabia que ia ter esse gasto, né? Esse custo. A gente teve que fazer um exame semana passada, foi particular também, foi 4.600. Então, assim, é coisa que você não espera, vai aparecendo e você vai deixar de fazer?
não tem como. A gente não tem como se planejar financeiramente. A gente só vai. Vai do jeito que dá. Aí tem hora que eu falo que minha irmã me ajuda muito, né? Poliana, eu tô te mandando dinheiro essa semana. Minha avó, minha família vai ajudando. Aí aparece anjos, vai aparecendo pessoas. A gente vai... Tudo vai dando certo de uma forma que eu não sei te explicar. Eu nem sei. Mas é mais ou menos, né, assim, é que nem empreender, né? Sim. Concordo? Hoje de certa forma também Você tá ali, tá pagando. Já tiveram város meses também que a gente... E aí, como é que a gente vai pagar a gente até tenta planejar, né? Mas... Nossa, ela vou ter que mandar a Manu embora. Vou ter que mandar... A Manu já embora, eu já mandei umas 6 vezes. A Manu não adianta. Ela volta. No dia seguinte, eu falei, te mandei embora, né? Manu não vai. É difícil, é complicado isso. Vou colocar a segurança na porta, sabe? Não deixar entrar. Aí ela trabalha remoto. Aí já tirei uma vez o computador dela, ela pegou um da casa dela e começou a trabalhar. Deu jeito. Mas, Demitir a Manu é igual ditado, é dar murro em ponta de faca, né? Mas tem coisa que realmente é difícil da gente organizar. E eu tava falando, né, que a gente já teve anos que não sabia como pagar o 13º. Porque se você pensar num negócio, principalmente naquele, sei lá, num varejo, né? Aconteceu alguma coisa, fechou o shopping, você não tem a venda. Não dá para você ficar sempre contando com aquilo que você não sabe quando e como vai entrar. Ninguém tem garantia, né? Tem um certo... Exato, isso que eu ia falar. Tem um certo planejamento, mas não tem garantia de nada, né? Tem uma segurança, né? Que você pode ter um pouco a mais, eventualmente, se você conseguir organizar e juntar um recurso. Mas aí você se vê numa situação que você simplesmente não consegue. Como que... É muito doido isso. Igual eu tava conversando foi semana passada. 2 meses atrás eu tava bem desanimada, né? A rifa não tava vendendo nada. E o Gui tinha que fazer um tratamento com células que a gente tinha que importar. Ele até não fez ainda. E aí foi uma mãe que passa por uma situação semelhante lá em casa. E ela também, que tem que fazer esse tratamento, foi indicado para ela. E o filho dela tem que fazer umas terapias também. E a gente conversando. E ela me chamou para participar de um projeto com ela de vender umas camisetas com um propósito, enfim. E era uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Então as coisas vão acontecendo de uma forma tão... É mágica. Eu ia falar disso agora. A Poli tá começando a empreender. Conta pra gente qual vai acontecendo as coisas de uma forma muito... Aí chega a confiança, né? De você falar, não, vai dar certo de alguma maneira, vai acontecer tudo e vai tudo se resolver. Mas conta um pouquinho do projeto pra gente. E até onde a gente consegue encontrar e tudo mais. Então aí a Fran, ela começou para ajudar o Miguelzinho, filho dela. Ele é um milagre também, ele foi vítima de erro médico na cidade dele. E perfuraram o intestino, falaram que não tinha que ser feito, até que ela conseguiu trazer ele para São Paulo, para um centro de referência intestino aqui em São Paulo. Foi quando a gente começou a ficar mais amigas. Quando ela chegou em São Paulo, eu fui ver ela pessoalmente, isso ano passado. E ela chegou a morar no hospital e ela tem uma loja de roupa. E ela começou a vender camisetas escrito Amor Cura, para ajudar a se manter aqui em São Paulo, no tratamento do filho dela. E a gente conversando, né, acho que tem uns 2 meses que ela foi lá em casa, que ela foi até me ajudar também, que eu falo que a gente é um pelo outro, né. Ela foi levar umas coisas para mim. E ela virou pra mim e falou assim, Poliana, você não quer entrar nisso comigo? A gente faz uma collab juntas. E me chamou. Na hora eu fiquei pensando, demorei uns 2 dias pensando sobre... Entreguei, falei, nossa, se for pra dar certo, isso vai... E hoje a gente fez um site, começou a vender as camisetas, o Amor Cura, com uma mensagem muito linda pra ajudar o Gui e o Miguel. E nesse caminho, eu também fiquei amiga de uma outra mãe muito maravilhosa, que é a Fábila. A Fábila teve o filho torturado pela madrasta, que tentou matar ele. Foi uma situação bem... Passou até no Fantástico, foi uma situação que teve muita comoção nacional, mas a Fábila luta muito, tem uns anos já. E é uma caminhada, né? Porque é diferente de você ir lá fazer um tratamento que eu só preciso desse remédio, só preciso dessa cirurgia. Não, quando a criança tem lesão neurológica, é uma caminhada diária. Ela precisa de terapia todos os dias, ela precisa de aparelhos. Compra uma órtese que daqui 4 meses você tem que refazer. Uma órtese custa R$2.000. É muita coisa que a gente tem de... Então a Fábila começou a fazer canequinhas
pro Davi, para conseguir custear o tratamento dele. E eu e a Fran falou, não, então vamos fazer as canequinhas do Amor Cura, a gente compra de você, ajuda a divulgar o seu trabalho também, e a gente vai se ajudando. E agora a gente começou esse projeto. Nossa intenção é juntar com outras mães também, que também têm um propósito de ajudar seus filhos, que a gente sabe que é uma situação difícil, porque você vive em função da criança. A Fábiola cuida do Davizinho, ela também não tem ajuda de home care, a Fran também não tem. Então a gente cuida dos nossos filhos o tempo todo. Você não consegue trabalhar fora. E aí como que você mantém isso tudo, né? Você quer dar o melhor pro seu filho, mas você tem que cuidar dele. Então o Amor Cura, ele veio com esse propósito da gente conseguir ajudar os nossos filhos, vendendo coisas que as pessoas vão usar, que as pessoas vão sentir amor ali também. É aquilo, né? Você compra algo que você precisa, mas que tem um propósito maior. E como é que as pessoas encontram? Já tem a página? Tem um site, www.amorcura.com.br. O que tem lá hoje já de produto? Hoje a gente tá com várias camisetas, adulto e infantil, e com a canequinha da Fábiola. Mas a gente tem uma frase também de um texto que eu escrevi pro Gui, que a gente colocou lá. Mas a gente tá já pensando em outras coisas também. Ou seja, vou estar sempre renovando ali as oportunidades de material. Vamos divulgar, hein? Vamos colocar nas nossas páginas também. Ajudar. A gente ainda tem as rifas, né, Poli? A gente tem 2 rifas. Que saiu agora a rifa, a grandona, que tinha um violão do Jorge Mateus autografado, um kit do Péricles de churrasco, camiseta do Neymar autografada, valores em dinheiro, Pix, camiseta do Goiás, que mais? Lembrei, tinha 2 Pix, o violão, o kit do Péricles, camiseta do Neymar, do Atlético, do Santos, né? Fora do Neymar tinha uma do Santos com os jogadores, Atlético Goianiense, mais 3 itens. Quais eram os outros 3? Não lembro. Tinha camiseta do Atlético, do Goiás e do Vila Nova. Do Vila Nova, Atlético Goiás e Vila Nova. Aliás, aqui ó, vou deixar registrado, tá? Para todo mundo que estiver escutando, a gente vai fazer uma auditoria nesse sorteio, porque não é possível que o Brasil inteiro comprou essa rifa e o pessoal de Itumbiara ganhou lá, sei lá, 40%. Quase metade. Tem esse travesseiro da Iwane Sleep também, que 2 travesseiros. Não é possível. Isso aqui a gente vai ter que fazer uma auditoria. A gente vai fazer. Né? A Chex é uma empresa de auditoria. A gente vai fazer uma auditoria nesse sorteio aí. Não é possível. Agora a gente tem a do Palmeiras e do Corinthians, né? Tem a rifa do Palmeiras, que tem a camisa autografada pelos jogadores do Palmeiras e um quadro. E tem a rifa com a camisa do Corinthians. E todos... o anuário do... e o anuário do Automotor, verdade, autografado pelo Reginaldo Leme. E aí tem a rifa do Corinthians, que tem a camisa né, dos jogadores atuais. Tem Memphis, e do Red Yuri Alberto, do Garro. A galera toda lá autografou a camisa. Era do Samuel, ó, ele deu pro Gui. e tem a camisa do Red Bull Bragantino também, que é o segundo prêmio. Inclusive, saber que são meus 2 times do coração, né? Você pode comprar a rifa pra você ver se você ganha. Porque quando eu era... Tô comprando, agora eu vou focar nessa. Você sabe que quando eu era criança, eu ia muito nos jogos do Bragantino. Porque eu morava lá em Bragança. Então era meu time... Era o time 2, mas era o time que eu assistia, né, jogar. Porque não dava pra torcer Bragantino na época. Não disputava nada, né, muito grande. Então eu torcia pro Corinthians, assistia na TV, mas o jogo que eu ia assistir no estádio era do Bragantino. E aí outro dia eu até fui assistir Bragantino e Corinthians aqui. Aí meu primo falou, e aí, como é que fica o coração? Eu falei, não, primeiro é o Corinthians. Mas é aquele tipo assim, que se perde eu não fico tão triste, sabe? O do Corinthians, a camisa do Corinthians, se eu ganhar, eu vou ter que rifar de novo, não quero nem vai me dar. Vai me dar, vou colocar lá do lado da do Rivelino autografada. Não, a gente rifa de novo. Bom, aproveitar aqui esse momento de descontração pra gente falar dos nossos patrocinadores. Minotauro Energy Drink, já falei aqui. Ele vai vir aqui para fazer o lançamento, sabia, Poli? Porque o energético ele teve uma mudança agora recente, em janeiro. Foi feito o primeiro lançamento lá em Santa Catarina com o velho da Havan. E ele vai mudar todo o layout, sabores, vão ter vários sabores zero agora. Sabores novos também. Sabores novos. Então ele vem aqui para fazer o lançamento de São Paulo com a gente.
E também Cinemark Empresas. Para quem não sabe, Cinemark aluga salas pelo Brasil inteiro para você fazer palestras. O aniversário dos seus filhos. Lá em Tumbiara tem Cinemark? Não. Não? Aí, ó, tá vendo? E lá o pessoal ganhou a rifa. Em Bragança tem. Bragança tem Cinemark, a gente não ganhou ninguém de Bragança. Aí, que coisa. Mas é isso. Obrigado aos nossos patrocinadores. E vamos continuar. Vamos falar aqui das novas possibilidades. A gente já falou agora, né, do novo empreendimento, Sim. vamos dizer assim, da Poli. Aliás, se precisar de ajuda com isso também, a organização, a gente está aqui à disposição. Sim, e você pretende também, de alguma forma, eu sei que a gente falou disso também, mas de alguma forma, com tudo que você aprendeu no tratamento do Gui, sobre suplementação, sobre tratamento, tudo. A Poli virou especialista, né, Poli? Em Exato. suplementação. De alguma forma, sei lá, trabalhar com isso, de alguma forma na internet, alguma coisa nesse sentido? Já me chamaram para trabalhar em clínica, já me chamaram. Até tem um médico do Gui que queria que eu fizesse um curso dele pra gente conseguir trabalhar. Mas hoje eu não consigo ver como, assim, que hoje eu me dedico muito pro Gui. Claro. Mas eu tenho que, no meu caminho, ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir, né? Eu ainda não sei como, mas vai dar certo de alguma forma. Acho que vai abrir pra mim um caminho. Mas você gostaria de trabalhar com isso? Sim, ajudar outras pessoas que passam por situações semelhantes e que às vezes não tem aquele caminho que eu tive, né? Às vezes você consegue encurtar o caminho de alguém. Sim. Mas como ainda não... E como é que funciona a suplementação? Qual que é a diferença de produtos manipulados, de suplementação manipulada específica, né, para casos de doença, por exemplo, para essas que a gente compra em farmácia que são prontas ou que vende pela internet, que até mencionei, né, que o próprio Minotouro, no caso, tem linha de suplementos que é a treino, proteína, né? Creatina, esse tipo de coisa, mais específico para treino. Mas tem, a gente vê, né, vitamina C, outros... Vitamina C, vitamina D... É porque você faz específico para aquele caso, né? Então, no caso do meu filho, por exemplo, tem um exame de sangue ali, o médico vai dosar o que é que ele realmente está precisando. Às vezes, esses que você compra pronto é meio que genérico para todo mundo, mas nem todo mundo tem as mesmas necessidades, né? E uma coisa muito importante é o local que você manipula. Que a gente sabe que tem muita diferença de ingredientes, de material. Você tem que confiar que aquilo ali que eles estão falando que tem, realmente está ali, né? Tem a diferença da qualidade e da especificidade daquilo que está sendo colocado, é isso? Sim, a gente tem que... Porque hoje tem muitos laboratórios, muitas empresas que fazem, então... Tem algum tipo de regulamentação, você sabe? Na certeza que tem, mas nunca parei pra... se ela também é efetiva, né? E a frequência com que precisa mudar isso? Qual que é? Mandei manipular do Gui ontem, para 15 dias. Então a gente refaz todos os exames, vê o que tem que ajustar, o que não tem. A gente tá ajustando bastante questão de tireoide também. Eu acho que é de cada médico, de cada pessoa também. Vai acompanhando e fazendo a alteração. Mas vai mudando, então. Vai mudando. Cada vez que manipula, pode ser que seja diferente toda vez. O que entra no dele, normalmente? Igual do assim? Gui, teve que... Ele tá tomando uma proteína específica que chama Mix White. E como ele tá muito paradinho, muito deitadinho, a gente teve que aumentar. Então, ele tava com 15 gramas, a gente teve que dobrar a dose agora. Então, a gente vai ajustando de acordo com os exames. Vai trocando. E o que tem normalmente na suplementação dele? Tipo, quais são aqueles itens que não saem? Cara, o Gui tá com muita coisa. Muita coisa? Muita. E não é medicação, né? É suplemento, mas é coisa... O Gui tá tomando azul de metileno, tá tomando curcumina, tá tomando alfa-lipóico, DMSO. É bastante coisa. Aquele exame que você mencionou, que ele fez, serve para isso também? Ou é só para... Não, a biópsia líquida, que foi o que a gente mandou para fora do país, a gente manda o sangue, ele mandou 20 ml de sangue. E eles vão pegar ali marcadores tumorais e vão testar com medicamentos. É tipo uma cultura quando você tá com infecção, que eles pegam sangue e vai testar qual antibiótico vai ter efeito ou não. Questão de suplementação, não. Entendi. A questão da suplementação em caso oncológico é porque hoje a gente já sabe que o terreno biológico ele tem muita importância, né? Tanto que
não só em caso oncológico, mas qualquer tipo de doença, você tem que tratar o corpo. Às vezes seu corpo tá muito ácido, você tá com falta de suplementação. Então, às vezes a pessoa tem muita dor de cabeça, acha que tá com alguma coisa, é só um ajuste ali, uma coisa que ela tá se alimentando errado, tá fazendo mal. Então, hoje no tratamento oncológico, a maioria dos médicos que tá estudando, saindo novos estudos, tá procurando tratar o terreno, o seu corpo como um todo, suplementar o que tá faltando. Provavelmente você tá muito inflamado, então desinflamar o corpo, alcalinizar. Saiu um novo estudo essa semana agora do hidrogênio, né? Que o hidrogênio, ele ajuda nessa questão do terreno biológico de uma maneira muito forte, que o hidrogênio molecular é uma molécula muito pequena e ela consegue entrar muito mais que a vitamina C, que a cúrcuma. Então é isso que a gente busca fazer no corpinho do Gui hoje, tentar limpar, desinflamar o corpinho dele para que o próprio corpo lute e reaja, né? Entendi. Minha filha fez um exame há uns anos atrás. Ela tem depressão e para isso, a primeira parte do exame era para identificar. Você manda uma amostra de DNA, na verdade, eles fazem os exames e vão testando os medicamentos para ver qual seria a melhor adaptável para o corpo dela. E a outra parte era isso. Questão da depressão, algumas vitaminas, né, que ajudam Ajuda o cérebro. O cérebro a funcionar de uma forma que diminua os efeitos da depressão, esse tipo de coisa. Tá tendo muita coisa nova, muito estudo, muita... O tempo todo, né? A gente tava falando disso agora há pouco. Bom, Polly, já que a gente tá falando aqui de negócios, finanças, de como a família eventualmente se organiza, e hoje você tem, né, um público fiel, você não deixa de ser uma influenciadora, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, que você influencia as pessoas, inclusive até eventualmente a utilizar o ozônio, a fazer um tratamento específico, ou a seguirem forte naquilo que elas acreditam, ou até naquilo que elas não acreditam, porque você vai além do acreditar. Você já teve, por exemplo, proposta para fazer publi? Como é que funciona isso? Você tem expectativa de aproveitar esse, né, seu público para levar a informação? E assim, você tem um público extremamente engajado. Teve um convidado nosso aqui, o Jonathan, da Ibera Paris. E ele trouxe um negócio pra gente que a gente, né, de fora, por exemplo, não tem muita noção, eu diria. Ele contou o seguinte, ele falou assim, você sabe que a Ibera Paris era uma empresa, né, ela vende shampoos e tal, e ela estava basicamente saindo do país. Né? Eles vendiam muito aqui, mas vendiam muito mais lá fora. Tinha um sócio em Paris e tudo mais, estava vendendo mais na Europa do que aqui, acho que o Brasil acho que era 5% da produção. E eles abriram uma loja de fábrica aqui. E aí quando eles abriram a loja de fábrica, eles começaram a ter muito mais dor de cabeça. Por que aconteceu? O pessoal ia lá e comprava, por exemplo, um shampoo a R$100 e um vendia a 150, outro vendia a 200. E aí o pessoal começou, eu paguei 200, agora vocês estão vendendo a 150, mas não era ele vendia a 100 na loja de fábricas, mas era o produto dele sendo vendido em plataformas, né, por aí com preços variados. Ele falou, eu vou fechar porque só dá mais dor de cabeça do que retorno. E aí ele falou que foi num treinamento aqui, e nesse treinamento chegou lá uma influenciadora digital e que trabalhava com cosméticos, por coincidência. E ela tinha, acho que na época, 100 mil seguidores, alguma coisa assim. E aí ele falou assim, quando ela desceu do palco, eu fui falar com ela. E aí eu falei assim, você não tem interesse da gente fazer um teste, vender e tal, né, o meu produto, você tem interesse? Ela falou, tenho. Quanto você me cobra? Ela falou, R$5.000. E ele falou que assim, em um final de semana ele vendeu 1 milhão. Aí ele falou, achei a mina de ouro. Aí ele foi atrás de quem? De uma que tinha 1.500.000 seguidores. Aí ele foi lá e falou a mesma coisa, você faz uma publi pra mim? Faço. Quanto você cobra? 25 mil. Ele falou, não vendi nem os 25. Por quê? Porque uma coisa é você ter seguidores, outra coisa é você ter engajamento. E aí foi aí que ele teve um insight. E aí ele falou assim, aí eu fui descobrir que muitas vezes, muitos influenciadores de 10, 20 mil seguidores, né, de 100 mil, têm uma influência muito maior do que aqueles que têm páginas, muitas vezes com milhões, não vou nem dizer que eventualmente são, né, seguidores comprados e coisas assim, mas são pessoas que têm... quem acompanha a rede, mas não quem segue aquela pessoa especificamente, ou quem acredita naquela pessoa.
Um desses influenciadores falou outro dia, uma coisa é ser influenciador, outra coisa é ser uma pessoa famosa. Uma coisa é ser conhecido, outra coisa é influenciar de verdade, né? E você influencia, a gente vê que você tem um engajamento muito alto, as pessoas acompanham, seguem, comentam. Você pensa em usar isso a favor até de ajudar de alguma forma financeiramente a estruturar a sua família? Esse começou a ser um sonho, assim, pra mim, no ano passado. Foi um pouquinho antes de eu descobrir a gravidez e descobrir a recidiva do câncer do Gui. Eu falei, eu vou começar a levar isso a sério, porque é uma forma que foi... Antes de eu abrir as rifas, né? É uma forma que, às vezes, eu vou conseguir fazer o melhor pro Gui. E não precisar pedir ajuda. Mas eu consegui fazer tudo pelo meu filho, trabalhando com a internet, que hoje eu não me vejo trabalhando com o que eu trabalhava, porque eu trabalhava com morte violenta, é um ambiente muito pesado. Só que eu não sei como ainda, né? Porque eu me dedico muito ao Gui. E a gente acha que é besteira, mas cada postagem que você faz, cada edição de vídeo, você leva muito tempo pra fazer. Era outra pergunta que eu ia fazer. Como é que hoje você se organiza? E eu já tentei delegar isso, mas não parece que não sou eu ali. Teve uns posts que eu tentei pedir pra alguém me ajudar, e você paga a pessoa pra te ajudar, mas não é você. E eu não consigo olhar uma coisa e falar, não, aqui não sou eu que tô falando, não sou eu isso. Então, tudo sou eu que faço, né? De estar ali, de... Cada legenda eu escrevo, eu choro com as coisas que eu tô ali escrevendo. Agora eu comecei a escrever um livro, que eu tô pegando os textos que eu escrevo desde 2019, quando o Gui teve o câncer, que eu vou escrevendo as coisas e eu falo que tem um pedacinho de mim em cada texto que eu vou postando. E eu quero juntar tudo pra publicar. Até... Eu tenho um tio, meu tio é auditor fiscal lá em Recife. E ele, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar com ele, escrevendo livros com ele. Tem vários livros na área de direito publicados, que tem meu nome em coautoria com ele. E então ele é uma pessoa que já tem experiência. Eu falei, tio, me ajuda, eu queria publicar um pouquinho quando a história minha do Gui e tal. Ele falou, junta tudo e depois a gente vê o que a gente faz. Então eu comecei a compilar essas coisas agora. Legal. Eu tenho uma amiga que faz isso, sabia? Ela faz a compilação das informações e organiza de forma a ficar, né, uma história... Depois você me passa o contato. Você me ajuda. Organizada. O problema é que hoje já me procuraram ano passado a One Sleep, até aqui pra rifinha do Gui. Eu fiz, né, um mês de divulgação com eles e eu ganhei primeiro lugar. Naquele mês, aquela divulgação era aniversário deles. Até ganhei um prêmio, eu fui a influenciadora que mais vendeu com o cupom deles. Só que aí depois minha vida virou de cabeça pra baixo, eu não consegui mais manter. E nem me dedicar, porque é um trabalho. A gente acha que não, mas você perde muito tempo. Não é que perde tempo, né? Você tem que se dedicar àquilo ali. O que você vai postar, o que você vai ter que gravar, você tem que editar. Pensar no que você vai postar, né? Até teve, acho que foi o Gui Piazza que veio aqui, que é influenciador, né? Tipo, a Fernanda Matos também. E aí eu perguntei pra eles, eu falei assim, e aí, né? Tipo assim, a empresa, até porque... Eles estavam fazendo para grandes marcas, sei lá, Nestlé, eles já mandam para você o roteiro e você só grava. E muda a vida, né? Não, porque senão sai um negócio não natural, né? Tem que ser aquilo que faz sentido com tudo que você já posta, com todo o seu dia a dia. E com quem te acompanha, porque não adianta eu ir lá fazer uma propaganda de uma coisa que não tem nada a ver do que eu vivo, ninguém vai... Tipo, vou ali fazer uma propaganda de carro, né? Sim. Me ofereceram muito já. Nossa, leva muito tempo ficar fazendo edição de vídeo, de foto. E é isso, tem que ter a ver com o seu perfil. Eu fico horas ali editando. Vender qualquer coisa. Eu faço rapidinho, sabia? Eu mando pra Manu e ela resolve. Boa ideia. Manu, me dá seu telefone. E ela me devolve. Dá trabalho gravar, né? Depois é rápido. Já me ofereceram curso, já me ofereceram pra divulgar curso de mães, umas coisas assim que não tem nada a ver. Eu não vou fazer uma coisa de campanha de absorvente, já umas coisas assim. E aí também não vai gerar engajamento, né? Não tem a ver com o seu público, né? E assim, as pessoas confiam em você. Sim. Por exemplo, esse do travesseiro é legal, porque direto as mães colocam esse travesseiro que eu uso no Gui. É um travesseiro menor, que vai no carrinho dele. E é os que eu uso lá em casa. Então, eu tava falando de uma coisa que eu realmente usava, que eu gosto, que eu compro, que eu tinha comprado antes. E as mães que compraram, porque confiou em mim, e várias mães mandaram mensagem, Poliana, nossa, olha aqui, tô usando. Direto elas me mandam foto com o travesseiro, que é um travesseiro menor. E dá pra você ajustar a altura, então você coloca no carrinho, tá no hospital, dá pra...
Então, isso foi uma coisa boa, porque elas confiaram em mim e não receberam uma coisa que elas não iam gostar. Então, eu tenho responsabilidade também, né? O que eu vou falar. Por isso que você influencia, entendeu? Porque senão seria só uma Exato. pessoa que faz Mas é um comercial, sonho né? trabalhar com isso e conseguir, às vezes, dar tudo pro Gui, né? Dessa forma, porque eu conheço pessoas que mudaram a vida com a internet. Hoje é o que mais tem, né? Sim. Agora eu não sei Como organizar isso. Mas vai. Vai. Mágicas acontecem. Não é? Já aconteceram várias durante os últimos anos, né? E vai acontecer, porque eu tenho certeza, porque você tem um engajamento altíssimo. Aconteceu agora, foi antes de eu descobrir o câncer do Gui também. Uma empresa maravilhosa que a Kido, quando eu descobri a gravidez, eles mandaram, porque eu não comprei nada da Alice ainda, né? Mas a Kido deu pra Alice o carrinho, o beicinho da Alice, a cadeirinha do carro e um cavalinho maravilhoso pro Gael. Eu coloquei lá, mas eu ainda tô arrumando as coisinhas da Alice agora e vou começar a divulgar eles de novo. Mas assim, você vê o poder da internet, né? Um momento difícil que a gente tá passando. A Alice ganhou as coisinhas dela, que é o que mais vai usar. A escola do Gael, né? Nossa, a escola do Gael também. Gael é bolsista integral na escolinha dele, graças à internet também. Foi. Então a internet tem um lado muito ruim, mas ela também tem um lado muito bonito, né? Aí cabe a gente olhar o que Não. faz sentido pra gente. Filtrar e... Hoje é muito difícil alguma coisa assim me tirar do eixo, me deixar chateada. Ontem uma mulher mal amada mandou uma mensagem assim, bem... Eu acho que eu postei, era algum post meu de um café da manhã. Ela falou, mas seu filho tá na UTI, você tá toda feliz. Eu nem respondo. Poucas vezes eu respondo. Às vezes eu já bloqueio na hora. Já não quero ela aqui é o meu cantinho, né? Como se a pessoa tivesse que ficar miserável 24 horas por dia também, né? É o que a Polly vem, né? E acho que é um aprendizado gigantesco. Tem muita gente que qualquer coisinha é um problemão. Sim. E como é que você, né? Que a gente já mencionou isso. O Gui tá doente há 7 anos, praticamente, né? 7 anos. O Gael tem 6. Como é que você ia conseguir levar uma infância feliz pro Gael se você tivesse se afundado na dor profunda por conta da doença do Gui? E como é que você cuidaria do Gui se você tivesse afundado nessa dor profunda? Eu ia acabar com a vida de todo mundo. Ia acabar com a vida de todo minha mundo. mãe vendo a filha derrubada. Vendo a filha... Eu destruí minha família, meu filho. Então, assim, eu tiro força disso. Eu falo, caramba, o que meu filho vai falar da mãe dele quando ele crescer? Hoje... eu tô tendo a oportunidade de ser mãe de uma menina, né? E eu escrevi até um texto, mas acho que esse texto eu não divulguei, ele foi muito, muito visceral mesmo. E eu coloquei na minha assinatura, que tem lá no Instagram, tem uma assinatura que tem bem menos pessoas. E eu coloquei só lá. Mas foi um texto, assim, que eu fiz pra Alice. Eu falei, o que eu quero que a minha filha aceite na vida dela, de homens, de pessoas, que ela tem que ver em mim. Então a gente muda a maneira que a gente se vê, que a maneira que você tem que agir, pensando nos filhos, né? Porque a gente é espelho, eles vão olhar pra você e é muito louco isso. E agora, sendo mãe de uma menina, tá mexendo com muita coisa, assim, dentro de mim. Porque eu sempre fui eu fui criada por uma mãe que criou 3 filhas sozinha. Meu pai não me criou, então era minha mãe. Minha mãe teve que ser a mãe e o pai. Então eu tive que ser muito forte ali desde novinha. Eu que levava minha irmã na escola, eu que ajudava. Minha mãe sempre trabalhou muito. Minha mãe trabalhava no banco o dia todo, à noite ela ia pintar caixinha pra vender. Eu, final de semana, ia pra feira vender caixinha com a minha mãe. Minha mãe é uma artista, né? Ela pintava tudo que de móvel, coisa que você pensar. Artesanato. Agora ela tá fazendo as coisinhas da Alice. E eu ia vender com ela. Então a gente teve que ser, tipo... ter um lado masculino muito forte. De ir lá, assumir, fazer as coisas. Eu nunca deixei ninguém cuidar de mim. Eu sempre tinha que cuidar de todo mundo. E agora eu fico pensando isso com a Alice, né? Tanto que filho mexe com a nossa cabeça. Você tem que... O que você tem que mudar em você pra... a sua filha vai ver como espelho, né? Então eu fico refletindo sobre isso. E Polly, assim, até pegando, né, esse seu histórico, até em função daquilo que a gente conversou com a Ana Gabriela esses dias, e com, enfim, tudo que eu venho, né, aprendendo nos últimos tempos, eu acompanho, converso muito com a Heloísa Capelas, gosto de mencionar ela porque eu gosto muito da linha dela de raciocínio.
E eu também, assim, como você, sempre tento ser muito forte. Mas às vezes... E até tive uma discussão esses dias com uma amiga, e comentei isso com a Ana Gabriela, por isso que eu mencionei. A gente tem que tomar cuidado com o que é ser forte. Porque às vezes a gente se força a ser forte. Eu precisei ser forte cedo, eu preciso continuar forte. E às vezes a gente só precisa de um abraço, a gente precisa de um apoio, a gente precisa de uma voz amiga, né? O ano passado eu tive uma discussão séria com a minha mãe, e nessa discussão eu acabei levando isso para ela de uma forma assim de me abrir. E eu falei para ela, falei assim, que muitas vezes na minha família as pessoas me buscam só quando precisam de alguma coisa. Alguém morreu, liga pro Samuel, tipo, virei o coveiro da família. Alguém brigou na família, o Samuel intermedia, né? Ele organiza. Se alguém precisa de dinheiro, liga pro Samuel, sabe? Então, assim, muita responsabilidade que eu fui assumindo sem perceber, nesse sentido, né? E o pior é que, assim, quando você assume essas responsabilidades, que não são suas, depois você se sente culpado de, eventualmente, não cobrir alguma ponta, entendeu? Então, né, faço terapia, acompanho justamente para não me sentir culpado, que nem você mencionou, eu queria ajudar as pessoas, e a intenção é ótima, mas muitas vezes a gente acaba se ferindo, sugado, né? E como é que você consegue separar isso? Porque, assim, você precisa ser forte o tempo todo, mas não necessariamente você quer ser forte o tempo todo. A gente não quer. E ser forte, e essa foi a discussão que eu tive com essa minha amiga, na minha opinião, não é estar ali, tipo, duro o tempo todo. É demonstrar também fragilidade, é demonstrar que eventualmente a gente quer chorar, é demonstrar que às vezes a gente precisa de um abraço, que a gente também precisa de ajuda. O que é ser forte para você e como é que você lida com isso? Samuel, no meu caso, muitas vezes você não tem opção de não ser. Sim. Mas às vezes você não queria, igual agora. Eu tô num momento físico muito fragilizado. Uhum. Tem hora que eu tô com muita dor, tá me dando muita dor, tô com os pés muito inchados, falta de ar, você vê que eu tô falando mais ofegante. Eu queria deitar na cama, queria que alguém trouxesse uma água pra mim e perguntasse, Poliana, você tá precisando de alguma coisa? Aqui, né, Poli? Só que as pessoas, quando você é muito forte, quando você tá acostumado a resolver tudo, ninguém te olha achando que Você precisa de precisa. alguma que coisa. você precisa. Então esse olhar vem da gente mesmo. Uhum. E é difícil porque muitas vezes eu não tenho. Eu consigo me dar esse cuidado de ser um pouco mais... Tô precisando de ajuda com a minha mãe. Que a minha mãe, quando ela vem, eu falo, mãe, segura as pontas pra mim, deixa eu dormir um pouquinho, deixa. Por exemplo, eu não posso carregar peso, mas eu tô carregando o guia o tempo todo. Eu levo ele pro carrinho, todo lá no hospital. Não deixei nenhum enfermeiro colocar ele na cama, sou eu que coloco. E... tem hora que você precisa ser forte. Eu sei, mas tem que tomar cuidado para não precisar ser forte o tempo todo. A gente acha que muitas vezes a gente precisa. E a gente pode pedir ajuda, entendeu? Eu tô aprendendo isso e acho que queria compartilhar isso com você. E é difícil pedir ajuda. É muito difícil. Para mim é tipo semi-impossível, mas a gente quer resolver tudo. Eu juro que eu tô me esforçando, sabe? E acho que para você também. E às vezes tem pessoas que podem ajudar a gente que a gente não imagina. A Poli me mandou um texto, eu lembro, no Natal, que eu fiquei meio dia chorando, tipo, com o texto da Poli. E ela falou que justamente assim, ela tava, né, quando eu estendi a mão e de alguma forma quis contribuir, que foi nada perto de tudo que ela tem de ajuda e que ela precisa, mas ela falou, a questão, acho que tudo foi o momento, né, que era um momento que você tava muito, sei lá, talvez com pouca perspectiva, muito cansada, né, e acho que Deus manda uma pessoa ou outra para entrar na vida da gente e dar aquele, opa, não, calma, você não tá sozinha. E ela mandou um texto que eu fiquei muito emocionado mesmo, mas foi totalmente sem querer e despretensioso. A gente se conheceu sem querer, né, por um acaso, por uma fatalidade no caso. Mas já me coloquei à disposição para ajudar mais o que você precisar, até ficar com o Gui, se for o caso, passar a tarde lá com ele. Mas às vezes a gente precisa ter, sabe, esse ímpeto e essa coragem. Por isso que eu falo que força não é querer resolver tudo sozinho. Força é também ter coragem para pedir ajuda, para falar, né, vem cá, me ajuda com isso. E a outra tem que ter coragem de falar, eu posso ou não posso, eu quero ou não quero. Né? E falar não também falar é não, difícil. é difícil. Era muito difícil para mim isso também. E é uma coisa que eu aprendi.
Me expor na internet é uma coisa muito difícil pra também. mim. Que eu tive que ir lidando aos poucos com isso. Porque foi meio que um caminho que eu não tive muita opção. Porque, de um lado, eu precisava de ajuda e chegava num ponto que eu falava... Mas se eu não me expor... Olha, quantas pessoas você ia ter alcançado só na família, né? Mas acho que até na mensagem que eu te mandei eu falei um pouco isso, que as pessoas próximas, a gente sempre espera de algum lugar. E isso eu aprendi na decepção mesmo, que nunca é da onde você espera. Nunca é da pessoa que você espera, não vem dali. E aí você entra naquele, não criar expectativa, É tudo muito... A gente tem que ter coragem. Tem uma amiga minha, a Carla Lambert, eu falo que a Carla é um ETzinho, mas ela estuda muito, ela é psicanalista e a gente discute várias coisas. E eu falo, Carla, quando você entra nesse caminho de se estudar, de observar, de tentar entender, é muito mais fácil você simplesmente não pensar nisso, porque você entra num looping ali e a gente acaba sofrendo, por exemplo... questão da expectativa, é uma coisa que eu fiquei um mês isso na minha cabeça, tá, mas como que eu não vou esperar isso das pessoas, como que eu vou trabalhar isso dentro de mim, e a gente tenta se trabalhar, né, eu acho que você também é assim, de tentar entender o que tá acontecendo, mas a maioria das pessoas, elas preferem só não pensar, só vai, é muito mais fácil você ir no automático e não pensar no que tá acontecendo do que, ou se vitimizar, minha vida... A vida do outro sempre é melhor que a minha. E a internet ainda traz esse agravante, né? Porque muitas vezes a gente olha na internet e a vida de todo mundo é linda. Sim, a gente até falou sobre isso. Só que as pessoas postam só o que querem postar, né? A verdade é essa. Da frustração das pessoas de ver a vida perfeita na internet, mas a vida não é aquilo. É tudo lindo, a pessoa tá sempre linda, né? Tá sempre viajando, passeando, mas é que só posta o que quer postar, né? Hoje, vindo pra cá, até tirei uma foto no táxi, eu tava... no caminho, falei, caramba, tinha tanto tempo que eu não me arrumava, que eu não secava meu cabelo, que eu não... E ninguém tá ali vendo, você, né, dentro de casa, toda bagunçada, arrumando as coisas. E é isso, mas aí eles vão ver a foto que eu tô toda arrumadinha ali. O café da manhã. O café que eu tava ali arrumando. É só isso que as pessoas vão ver. Aliás, né, vamos falar, né, Polly? O Péricles, além de mandar o kit, fez também uma doação. Fez uma doação. Né? Não, e a esposa dele acompanha tudo, eles são maravilhosos. E hoje a Polly foi engraçado, que ela falou, estou indo pra ir no táxi, está tocando Péricles. Era um pagodeiro, taxista, e eu vim escutando um pagode o caminho, mas foi bom, que dá até uma animada. Não é? Já chegou animadinha? Estou escutando Péricles. Polly, quem é a Polly, além de mãe? Você já se esqueceu, né? Olha lá, hein? Mas os meus momentos, assim, que eu acho que eu respiro, é aqueles que eu vou pegar meu livro, que eu vou escrever, que eu vou pegar meu chá. Eu acho que é isso, uma pessoa buscadora que tá atrás de o que tem além do que a gente tá fazendo aqui, né? Eu acho que de tudo que eu venho vivendo, não é possível que a vida é só dificuldade, que a vida é só... Por que meu filho tá passando por isso tudo? Por que minha família tá sofrendo tanto? Por que... Tem que ter alguma coisa além, né? Tem que ter... E o Guilherme Neto, a gente teve várias coisas que já aconteceu, que você vê que não é aqui da terra, sabe? Não é só físico. Coisas que ele me falava, antes dele entrar em coma, ele me falou que eu ia mandar no corpinho dele, ele sabia o que ia acontecer com ele. Então, eu acho que eu posso falar que eu sou uma buscadora de... E o Gui é um anjo, né? Assim, acho que vale até a gente voltar nessa questão pra quem não assistiu outro episódio, porque ele previu muita coisa, né? O Gui, sério, as pessoas que conviveram com o Gui acordado antes da meningite, todas as pessoas próximas, eu acho que tem histórias pra falar dele. Ele falava umas coisas pra minha avó, a Selma, que me ajudava lá em casa, ela falava, Poliana, ele parecia... Tinha hora que ele parava assim do nada e me falava umas coisas. Meu avô, quando eu cheguei da maternidade, que meu avô viu o Gui pela primeira vez, ele ficou parado assim. E a primeira coisa que meu avô me falou, Poliana, ele é um espírito muito antigo. Ele é um espírito muito antigo, ele tem muita sabedoria. E foi muito engraçado, assim. Então, o Gui, ele me fez ter contato com outras coisas. E não tem como eu olhar para o meu filho hoje
e só vê sofrimento, só vê dificuldade, porque tem alguma coisa além. Eu não acho que eu vou conseguir entender, eu acho que ninguém, a nossa cabeça, igual tentar ensinar a física quântica pro Gael, ele não tem um entendimento, a maturidade ali para entender. E eu acho que nessa vida que eu não vou conseguir entender, mas eu vejo, assim, né, posso estar errado, tá? Até porque eu não sou a pessoa mais espiritualizada do mundo, não conheço tanto de religião, mas meu achismo, para mim o Gui é tipo um anjo mesmo, porque é o tipo de pessoa, de alma que chega no mundo para ensinar, né? E tem a missãozinha dele. É a missão dele, por isso que eu falei, antes até da doença, ele já previu que ia ser cuidado, ele previu que ia ter um irmão, A irmã? A irmã. Que eu nem lembrava, ele previu o Gael e a Alice. E imagina, uma criança, né? Pediu ajuda, né? Mesmo sem querer, e já sabia que ia acontecer. E ele tá mostrando para o mundo, né? E você, obviamente, corroborando com isso, ajudando, apoiando, porque as pessoas não desistam, né? E que não necessariamente é pra gente acreditar lá nos 99% de chance que o 1% existe, a gente tem que lutar por ele. Eu acho que ele veio para ensinar muita gente. E você compartilhando sua história, você tá contribuindo. Escrevendo um livro, eu certeza que vai ser um best-seller, porque... Ainda não tô pronta para contar a nossa história. Era uma coisa que o Gui, um pouquinho antes também dele entrar em coma, ele queria escrever um livro. A gente estava no aeroporto e a gente estava voltando de Recife. E foi a primeira vez que ele falou, mamãe, eu queria escrever um livro. E aí lá tinha na parte infantil, tinha um livro em branco, que a criança desenhava a capa e escrever. E a gente começou a escrever um livro lá em casa, ele desenhou a capa. E 2 primeiras páginas ele me ditava, eu ia escrevendo. E aí eu falei pra ele, filho, a gente vai escrever um livro juntos. E eu acho que ainda não é... Eu quero muito escrever pra contar a minha história. Ainda não é esse que eu tô começando a escrever, mas ainda vou contar. A gente tem tanta coisa, assim, que você parar pra pensar. Você tem tanta já passou por tanta coisa que... Quais foram as principais lembranças que você tem lá de que ele previu alguma coisa? Poucas horas antes, né, dele entrar em coma, ele começou a chorar. Isso era umas 2 horas da tarde na quinta-feira. Eu tava estudando com ele, eu tinha um escritório lá em casa que eu fiz, aí tinha a minha parte e a dele. Quando eu era mais nova, eu dava aula particular de matemática, eu sempre gostei de ensinar. E o Guilherme Neto, eu amava ensinar ele, então ele tava fazendo matemática, português, e eu que estudava com ele. A gente tava estudando, ele não tinha mandado ele pra escola, ele tava meio febril, já tava com a meningite, eu não sabia. E eu fui pegar um copo d'água, quando eu voltei, o Gui tava chorando muito. E ele começou a chorar. Eu, filho, o que aconteceu? Do nada. Ele, mamãe, eu te amo muito, eu sei que você me ama, você gasta todo o seu dinheiro comigo. Porque eu sempre fazia tudo pelo Gui, mas o Gui era uma criança fácil de fazer tudo por ele, porque ele não pedia nada muito material, o Gui, ele não era aquela criança que pedia, compra isso, compra aquilo. Então, qualquer coisa que ele me pedia, eu fazia. E aí ele começou a falar que ia fazer tudo pra mim, que eu ia mandar no corpinho dele. Mamãe, você vai mandar no meu corpo, eu vou fazer tudo que você quiser. E ele chorava, assim, muita, muita lágrima. E nisso meu marido tava no restaurante, chegou bem na hora. Por isso que eu sei o horário certinho que foi. Ele chegou na hora e assustou. Por que o Gui tá chorando? Aí ele começou a chorar, ele abraçou o Gui. E o Gui chorando, você vai mandar no meu corpo, eu vou fazer tudo que você quiser. E eu tive uma revolta com tava na UTI, quando eu lembrei desse episódio. Bem no começo. Tinha um infectologista lá no quarto, e quando a gente começou a conversar, eu lembrei disso na hora conversando com ele. E eu fiquei revoltada. Eu falei pra ele, ele falou que eu ia mandar no corpo dele, mas eu não quero mandar no corpo dele. Guilherme Neto, você levanta daí, você que vai mandar no seu corpo, você que vai fazer tudo que você quiser, eu não quero mandar no seu corpo. E eu fiquei brava com ele mesmo, quando eu lembrei disso, porque parece que ele tava me contando, né? E os sintomas, né, no início da meningite, como se fosse de uma gripe, né? Foi muito rápido, foi muito...
Eu nem saí de perto dele desde o primeiro sintoma. E isso foi na quinta e ele entrou em coma Na sexta. na sexta. E na quinta, à tarde, ainda no fim do dia, o Gui fazia aula de luta 3 vezes na semana. Até a professora de luta dele. Ela tem muita história. Nossa, ela conta tanta coisa linda dele, que ele falava pra ela. Ontem ela até postou um vídeo falando. Ele tinha aula nesse dia, na quinta, 5 horas da tarde, das 5 às 6. Ele não quis faltar, porque ele falava que ele sempre tinha que fazer o melhor que ele podia, então ele foi doentinho pra aula de luta, eu deixei ele lá e falei pra ela, olha, ele tá meio molinho. Ela, não, eu pedi pra ela pegar leve com ele. Ela, não, pode deixar. E ela falou que ela ficou muito emocionada durante a aula, ela não sabe o que aconteceu, mas no meio da aula ela se ajoelhou no tatame, ela gritou com o Gui e falou assim, Gui, vai e vence, você consegue. E ela chorou muito nessa aula. Tanto que eu busquei ele, quando a gente foi embora, ela me mandou um áudio toda emocionada, Poliana, parabéns pela mãe que você é, seu filho te ama muito, que ele falou muito de mim nessa aula. E aí no outro dia ele já tava entubado, assim. E ela tem uns vídeos nessa... Eu vou te mandar os vídeos. Nessa aula ele tava falando para as outras crianças que criança não pode ter preguiça, que mesmo quando você tá com alguma dificuldade, você tem que ir lá e tentar. Então ele tava com dificuldade no corpinho dele, ele tava se sentindo mal, mas ele não ia matar aquela aula por aquilo, né? Esse era o Gui, E se ele falasse pra minha mãe, não quer ir na aula, eu não ia levar ele pra aula nunca. Pensa numa mãe babona que faz... Eu não ia obrigar meu filho a ir pra escola doente, eu não ia obrigar ele a ir pra aula. E nesse dia ele queria ir pra escola, só que eu falei, filho, você vai ficar aqui quietinho com a mamãe, eu não deixei ele ir. E ele ficou super chateado, que ele não queria faltar. Aí depois ele ainda fez aula, chegou da aula de luta, fez aula de inglês, tinha um professor particular que ia lá dar aula de inglês pra ele. Aí ele fez a aulinha de inglês, aí depois da aula de inglês ele já deitou no sofá, ficou bem molinho. O que você conversa com o Gael sobre a situação do Gui? A gente não conversa muito, porque pro Gael, o irmãozinho dele tá doente, vai melhorar daqui a pouco. Ele conversa muito com o Gui, então a gente só é feliz, assim. Brinca, faz as coisas, a gente não fica... Ele não pergunta. Às vezes ele, de vez em quando ele fala, mamãe, quando que meu irmão vai melhorar? Aí eu falo pra ele a verdade, eu falo, mamãe, não sabe, eu queria que ele melhorasse agora. Pode ser que ele melhore daqui a amanhã, pode ser que ele não melhore, depende dele. Mas eu não fico me prolongando muito, assim. Só que o Gael, ele olha pro irmão dele, é o irmão deles. É muito lindo o jeito que o Gael olha pro irmão dele. Né? Ele não vê diferença de outras crianças. Chega a criança lá no nosso apartamento, ele vai apresentar o Gui com tanto orgulho. Fala, esse é meu irmão. Gui, olha aqui, meu amiguinho. E ele conta tudo pro Gui. Não, ele briga com o Gui, ele tem as conversas com o irmão dele. Conta as histórias. Ele conta tudo que acontece na vida dele, ele vai contar pro irmão dele. Aí ontem a gente chegou do hospital, e Elzinho saiu gritando, Gui, que bom que você chegou, tava com muita saudade, eu já amasse esse irmão. Aí quando o Gui tem o Gui agora recente, agora há poucos dias, ele voltou a se mexer um pouquinho, que ele não tava se mexendo muito, e voltou a se mexer o pezinho. E aí o Gael começou a me gritar, mamãe, corre aqui, meu irmão mexeu o pé. Aí ele começou a fazer cosquinha no Gui, pro Gui mexer, pra ele me mostrar. Então ele comemora cada conquista, assim, do irmãozinho dele. E a expectativa da Alice pra ele? Ai, a Alice, não sei como é que eu vou fazer. Ele quer ser o primeiro a segurar a Alice. Ele falou que ela vai dormir com ele. E quando é muito pequenininho, você tem que ter muito cuidado. Eu não sei como é que eu vou fazer. Que eu não vou poder também separar os dois. Também, não sei. Vamos ver. Ele já tá achando que é um brinquedo, né? Ele tá doido com a Alice, que vai ensinar ela a fazer bagunça, que ela vai ser muito bagunceira. Aí você falou assim, não, você é campeão nisso, né? Você vai ensinar direitinho. Ele falou que ele vai ser a primeira pessoa que vai segurar ela. Aí eu não comprei, né? Eu não saí pra comprar as coisinhas dela. Aí ele, mamãe, eu quero ir com você, eu que vou escolher tudo dela, tá bom? Ele tá muito feliz com a Alice. Imagina, a família toda deve estar bem animada com a chegada. Poli, se você pudesse olhar no olho de alguém agora que está passando por uma situação impossível, o que você diria para essa pessoa? É um livro que eu falo muito, né, sobre o Viktor Frankl, né, que ele era um psiquiatra que ele ficou muitos anos no campo de guerra, no nazismo, e ele perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu a família inteira, e ele aproveitou o tempo que ele estava no campo de concentração para estudar
como que as pessoas enfrentavam aquilo ali. E ele passou por sofrimentos que a gente não consegue nem imaginar. E o Victor, ele fala assim que não importa a situação que você tá passando, em qualquer situação você tem escolha. Que seja a escolha de como você vai passar por aquela situação. A gente sempre tem escolha. Na pior situação que você tá, sempre tem algo ali que você pode deixar um pouquinho mais leve, que você pode... Às vezes, quando a gente tá passando por uma situação impossível, né? Como eu te falei dos médicos, tem muita gente pra te jogar aquela energia. Então, hoje, eu tento não absorver aquilo ali. Então eu não vou escutar ou ficar perto de quem tá ali pessimista, de pessoas que vão me trazer coisas que não vai me acrescentar. Às vezes a gente tem escolha de escutar uma música que vai deixar a gente mais feliz, de assistir um filme feliz, ou você pode assistir um drama que você vai sair dali derrubada, ficar 2 dias chorando, ou você vai assistir uma comédia. Então a gente sempre tem escolha. A gente sempre pode fazer alguma coisa dentro de qualquer situação. Esse livro é um livro que às vezes eu indico muito pra quem me pede. Chama Em Busca de Sentido. É um cara que perdeu tudo, passou por um sofrimento que a gente... E conseguiu achar um sentido na vida dele e deixar um legado bonito, né? Apesar de tudo que passou. E um psiquiatra, né? Que é um cara que entendia um pouco ali. Então, ele colocou o olhar dele. Hoje tem várias... Eu não sei como falar. É tipo de... Nas faculdades de psicologia, tem várias aulas específicas sobre o Viktor Frankl. Eles estudam muito. É bem legal. Esse livro, acho que qualquer pessoa que tá passando por uma situação difícil... Acho que qualquer pessoa, né? Todo mundo tem problema. Sim. Você tem, a gente... Todo mundo tem. E às vezes um problema muito menor do que o que uma pessoa tá passando, a pessoa sofre muito mais com aquilo ali, né? É difícil, né, a gente mensurar. Da mesma forma como a gente falou ali atrás, que às vezes um trauma de infância pode ter sido por algo maior ou menor na nossa perspectiva. Sim. É difícil, né? Porque às vezes o problema para um não é, o problema para o outro tá em função muitas vezes da criação e tudo mais. A nossa cabeça, ambiente. Né? A nossa cabeça, ela manda em tudo, então... Mas eu acho que é muito individual, né? Muito individual, mas eu acho que assim, lógico, a gente levando isso, né, possibilidades, oportunidades, levar esse aprendizado da Poli para as pessoas, eu uso muito isso. Não sei se eu já mencionei para você, eu tenho um casal de amigos muito próximo que perdeu um filho com 3 anos e meio, isso já deve ter uns 10 anos. Eu sofri muito mais no velório, né, do Gabriel do que do meu pai, por exemplo. Meu pai ainda foi cedo também, com 50 e poucos anos, amava ele, mas uma criança é muito doída, é muito difícil, ainda mais para quem é pai e mãe, sabe, né? Pode acontecer qualquer coisa comigo, com meu filho, não. Mas eu uso eles como exemplos de força. Por quê? Porque apesar, né, de ter acontecido um sofrimento muito grande, foi um acidente doméstico, eles seguiram. Né, eles têm uma família feliz, eles têm outros 2 filhos hoje, que estão com 9 e 7, alguma coisa assim. Dá para continuar, é difícil, é duro. Eu tô falando de uma situação que para mim é a mais extrema, né, de que alguém pode passar de dor numa vida. Que é aquilo que a gente falou lá atrás. Eu quebrei, não sei o que, o Carlos Cunha menciona isso, né, que como é que chamava lá o dono da Medley, não foi? Falou assim, o problema é tudo aquilo que o dinheiro não resolve. Porque o que o dinheiro resolve não é problema. Isso a gente dá um jeito, fica devendo, passa o cartão, parcela, arruma, dá um jeito de reconquistar, perdeu, recupera. Agora, a saúde, né, é algo que a gente não compra. Lógico, a gente usa eventualmente o recurso para... Até nisso o dinheiro ajuda. Ajuda, né? Mas não resolve muito. Mas não resolve muito. Tem horas que... E muitas vezes, por exemplo, você vê a questão desse meu amigo, né, desse meu casal de amigos, não era o recurso financeiro que eles tinham, que eles são que ia ajudar. Que ia fazer diferença. Pôde fazer diferença, entendeu? Uma situação completamente... a criança estava com a avó em casa, cuidando, 3 anos e meio, e se enforcou na cordinha da persiana. Enfim, subiu ainda num móvel para subir e acontecer isso. Mas eu falo isso por quê? Porque é o tipo de coisa que me ajuda quando eu tenho algum problema, sabe? Então eu falo assim, poxa, tô aqui, tô ferrado, que sacanagem, que bosta, o que eu vou fazer? Tô perdido. Não tô. Perdido tava Rodrigo e a Lu lá naquela situação. Eles estavam perdidos. Sim. Eu tenho
sei lá, vamos parar, pensar, igual a Polly falou, né? Vamos ver alguma coisa que não seja triste, porque senão você vai ficar se afundando naquela dor e tentar recuperar e pensar, eventualmente pedir ajuda, compartilhar aquilo com pessoas próximas, né? Ó, aconteceu isso. Me ajuda a pensar em alternativa. É uma forma da gente, né, em conjunto, pensar e sair daquilo. Ver coisas bonitas, coisas boas, não é tipo, fingir que nada está acontecendo. É tentar trazer uma energia diferente para que você consiga pensar de uma forma mais clara, né? Acho que ajuda muito. Então, acho que é importante a gente levar isso porque acho que fortalece as pessoas. E até mencionei isso com a Gabriela também, né? Eu tinha um certo preconceito, viu, Polly? Com o negócio de gratidão, sabia? Ah, seja grato. Eu tinha um preconceito. Seja grato, né? Pô, o cara só me ferrou, você é grato. Mas aí o Marcelo Bispo trouxe uma perspectiva diferente para mim. Ele falou, né, Samuel, ser grato é diferente de gratiluz. Que o gratiluz é aquela pessoa que, não, tudo tá lindo, tá bom. O mundo tá caindo na cabeça, não, tá tudo lindo. Mas fica preso naquele tudo tá lindo e também não evolui. E a gratidão é aquela questão assim, tipo, putz, você me deu um tapa na cara. Não é que eu sou grato porque eu apanhei, eu sou grato porque eu descobri quem você é. Entendeu? Então... Isso me fez me afastar aqui me afastar agora. de você. E às vezes me livrou de coisa pior lá na frente. Exato. Nossa, eu tenho muita coisa que já aconteceu desse. Não é? E às vezes eu até postei um texto que eu tava no hospital, o Guilherme tava na UTI. Esse dia eu tava muito mal. E eu faço esse exercício comigo quando eu não tô muito bem. Eu fico, essa situação tá horrível, mas será que não tem nada aqui que eu possa agradecer? E eu tava no hospital bom, na UTI, né? Que tinha um médico bom que tava cuidando do meu filho. E eu só no quarto sozinha. Eu falei, caramba, tem mães que tá ali na UTI pública com muitas crianças juntas, chorando, dividindo, né? Chance de infecção maior e tudo. Eu tô aqui num quarto sozinha, meu filho tá sendo bem atendido. Isso é um motivo de eu agradecer. Ou regiões que nem tem hospital, que né? nem Países que nem tem condição mínima de... Que não tem aqueles exames ali, por exemplo, nesse dia a máquina de raio-x tinha acabado de ir lá fazer um exame nele dentro do quarto. Tem hospital que não tem essa estrutura. Então eu comecei a agradecer essas coisas bobas. Tinha um sofá ali que eu podia deitar. E isso é motivo da gente agradecer, porque se a gente olha tanto de bênção também que a gente tem, a situação podia estar difícil, mas podia estar muito pior. Sim. Verdade. E você vê que no fim... Eu faço isso comigo certo, o tempo todo. Né? Quando eu tô muito mal, eu começo a olhar. Não, tá, mas tem alguma coisa aqui que eu posso agradecer, certeza. Por exemplo, nossa, meu filho tá muito mal, meu filho tá quase morrendo, mas eu tenho outra aqui, sapequinha, que tá rindo, que tá saudável. Então eu tenho que agradecer a saúde do Gael também. Sim. Eu tenho que agradecer o amor que o Gael tem pelo Gui, eu tenho que agradecer a gente estar aqui todo mundo junto. Eu podia estar tendo que trabalhar, deixar meu filho com outra pessoa, eu podia, sabe assim, podia ser pior, sempre podia. Sim, com certeza. Bom, Polly, vamos indo aqui pros finalmentes. Eu vou começar umas frases e eu quero que você complete, tá? Não precisa se alongar, mas só pra gente finalizar. Polly, eu continuo porque... Eu continuo porque eu amo. Perfeito. Eu vou citar a Heloísa Capelas de novo. Você sabe o que a Heloísa Capelas fala? Que nós somos fonte inesgotáveis de amor. Então, por que não compartilhar esse amor com o próximo? Por que não compartilhar esse amor com as pessoas que estão à nossa volta? Porque o amor cura. O amor cura. O amor cura. E você não desiste por quê? Porque eu não acredito em impossível, eu não desisto porque eu tenho quem depende de mim. Quando você tem medo, o que você faz? Tenho um curso, né, de filosofia que eu fazia e eu tenho isso anotado no meu caderno. Essa frase. O medo bate à porta. Quando você abre, não tinha ninguém lá. Então, às vezes, o medo tá na nossa cabeça, né? Quando eu tenho medo, eu respiro, eu falo, caramba. Tem a terapia do medo, que é uma terapia que eu já fiz também, que você tenta imaginar a pior situação. Eu tô com medo, tá? O que pode acontecer de pior? E aí você se imagina naquela situação com aquilo ali acontecendo. Depois, e o de melhor? E aí você sai um pouco daquilo, porque você já sabe o que pode acontecer. Então, você meio que já se preparou para aquilo ali. O pior cenário é esse, ok, então... Eu não lembro quem foi. Outro dia eu vi uma entrevista e a pessoa falou... Você já percebeu que o medo é sempre de algo que não aconteceu? Porque, muitas assim, vezes não acontece o que você tem. Eu tenho medo que, sei lá, né, alguém vai ficar doente. Pode não ficar. Eu tenho medo que vai acontecer o pior se ficar doente. Pode não ficar. Eu
fiz alguma merda lá atrás e tenho medo que pode não acontecer, E né? pode ser que aconteça, mas aí você já sofreu, Já sofreu, aquele tempo todo exato. que você podia estar sendo feliz ali. Quando acontecer, você vai ter que sofrer do Sim. mesmo jeito. Então você vai sofrer em dobro, Vai sofrendo sofrer. agora. Sim. Em triplo, eu diria. Ser mãe é? Acho que é a minha missão de vida, assim, uma coisa que me alimenta, assim. Eu amo ser mãe. E não era um sonho que eu tinha antes de ser mãe. Foi uma coisa que eu fui descobrindo, mas Eu sempre quis ser pai. Aliás, eu queria ter uns 5 filhos, sabia? eu não queria, não era uma coisa que eu pensava. Mas hoje... Mas aí acontece, a gente se apaixona, né? Igual a gente tava falando ontem, que a gente falou com o Trindade aqui, que eu não pensava, por exemplo, em empreender, né? E aí você se apaixona pelo processo, por aquilo. As coisas né? acontecem. As coisas acontecem e cabe a você também ver o lado positivo das coisas e se apaixonar por aquele processo. Eu por sempre aquela quis ser empresa. pai também, aí já veio de uma vez, né? já veio 3. Já veio 3 de Sempre uma vez. quis, Ah, foi- você quer mesmo? Foi Tó. com vontade. E pra gente, né, a última aqui, até considerando que a gente tá fazendo esse especial das mulheres, ser mulher é? Tenho refletido muito sobre isso, sobre essa fragilidade feminina, né? E que às vezes a gente se esconde numa máscara e não se deixa ser frágil e não se deixa... Ontem eu tava vendo, acho que na Band News, até que tava uma reportagem falando assim que há pouco tempo atrás, as mulheres que queriam se posicionar, elas precisavam inclusive, por exemplo, na TV, se vestir igual o homem, né? Não podiam demonstrar a fragilidade, a fraqueza, né? Isso tem mudado de forma consistente. Bom, Polly, antes da gente... Você já sabe que você não vai sair daqui, não vai ser só com as flores, que você sempre leva uma lembrancinha embora, mas antes disso eu queria conversar com você que está assistindo a gente até aqui, se a história da Polly te tocou, né? Se você se sentiu mais fortalecido com tudo que ela demonstra pra gente que é possível fazer, se você deixou de acreditar no impossível, porque ela claramente traz isso de uma forma muito forte pra gente, compartilha essa história, ajuda, como eu mencionei durante o episódio, né? A Polly ainda tem 2 rifas lá na página dela. Tem uma forma também de fazer doação. Se você, eventualmente, algum empreendedor que vê que faz sentido a Polly fazer alguma publi para você, que quem sabe ela tá querendo entrar nisso e ela tem um público Tá aberta a isso. fortíssimo, Uhum. hein? Tem um público Tem bem um- engajado. é. Tá? Polly, deixa suas redes sociais aqui. E em breve, você vai trazer seu livro aqui. Ai de você se não fizer E eu isso. Esse queria ano complementar, assim, ajudar. Se você não puder comprar, se não puder ajudar com dinheiro, compartilhar, Sim, doar seu tempo, alguma coisa você pode fazer sempre. Aliás, a Polly sempre me agradece, né, por me engajar e compartilhar. Eu queria agradecer algumas pessoas também, né? Tipo, semana passada a Polly falou, putz, eu vou fazer o sorteio e tudo mais. O que você acha? Porque já tem bastante tempo que tá. E eu falei, Polly, vamos pegar a última semana ali, né, e arrepiar. E, se não me engano, foi... Né, a gente não atingiu nem perto do que tinha de expectativa, foram 21%. Mas estava em 17, né? É isso que eu ia falar. Mas em uma semana foi de 17 para 21. Então, assim, foi um crescimento muito grande em função do tempo que estava a rifa em aberto. E aí eu queria agradecer porque, assim, eu pedi para vários influenciadores, várias pessoas repostarem, compartilharem e todo mundo fez. A gente também teve, né, Polly, assim, tipo, vou mencionar 3 nomes aqui que eu lembro, lógico, além do Périx, Lidiane e Adriana, que ajudaram bastante, o Bruno Otávio, né, que fez collab com a gente, que conseguiu a camisa do Bragantino, conseguiu as assinaturas pra gente na camisa do Corinthians, o Albertoni, que fez collab com a gente, que é um cara que tem 200 milhões de visualizações mês na página dele. O João Anacleto também fez collab com a gente mais de uma vez, né? Na camisa do Corinthians ele tá lá em collab. Teve a Cláudia Caldeira doou o quadro. A Tati Gorenzweig, que doou a camisa do Palmeiras. A Tati sempre reposta. Oi? Ela sempre reposta, né? O João, que doou também o automotor pra gente, autografado pelo Reginaldo Leme. E também marcou e repostou várias vezes pra gente. Essa semana, né, Chileno Gomes repostou, enfim, não vou lembrar agora o nome de todo mundo, porque foi muita gente, mas queria agradecer de coração e pedir para que continuem, porque a luta, né, da Polly, ela é longa. Não acabou. Não acabou, ela é longa, foi uma primeira rifa, que a gente faça outras, que a gente consiga mais itens para fazer outras também, porque é uma luta que vai continuar. E obrigado por seguir, por compartilhar, por comentar, por estar aqui com a gente.
Quem quer seguir a Poli é Poli Martins, é isso? @PoliMartins. Isso, Poli com Y, é importante mencionar. Eu sou Samu Lopes Oficial no Instagram, no TikTok só tenho Samu Lopes _oficial. O meu é Fabi Yamamoto _oficial, Instagram e TikTok. A gente tá no Spotify e no YouTube, então se você tá assistindo a gente no Spotify, tem no YouTube também, ChecksCast e vice-versa. Nas redes sociais também, no Instagram, né, ChecksCast e no TikTok. E a Poli não vai embora daqui sem levar uma lembrancinha para casa. Mas tem também, não só para você. Ai, gente, olha que lindo. Nossa, personalizada, você viu? Não, número 10, ó. Número 10. Essa aí, Poli, é o presente que você sabe. Você já levou a canequinha daqui, aquele presente que a gente dá que você não pode vender, que você não pode. Que é personalizado. Não pode vender, não pode dar, porque, quem vai usar com o seu nome, né? Tem mais uma lembrancinha aqui. Oh. Não só você vai sair com seu presentinho daqui, não. Eu vou ter que trazer a Alice aqui, né? Vocês vão ter que me chamar de novo depois, que aí eu vou vir com a minha camiseta, a Alice vai vir com a dela. A Alice vai vir com a dela. Que a Alice Obrigada, chegue com gente. muita Obrigada saúde, mesmo. que traga muitas alegrias para a família. Nem preciso dizer, né, que rezo todos os dias pelo Gui, por vocês. Obrigado de coração. Você com 9 meses está aqui, né? Queria estar lá deitada com as perninhas para cima, tá aqui conversando e passando, né, informação. E a Poli, assim, foi na hora, assim. Falei, Poli, a gente está trazendo aqui 4 mulheres incríveis pro mês das mulheres. Não sei, né, se você ainda tem disposição, consegue, pode se dar tempo antes da Alice chegar. Ela, não, lógico que eu vou. Aí ontem à noite eu tava assim, Samuel, o que a gente vai falar mesmo? Nem sei, só vem. Só vem, né? Mas valeu a pena, não valeu? Foi muito bom. Obrigada Pra gente, pelo assim, convite, muito obrigada por todo o apoio de gratificante vocês. ter você aqui. Obrigado, Poli. Obrigada mesmo, viu? Obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e um grande beijo.